Pessoal, continuando o nosso estudo, nós vamos falar agora das gratificações e prepara para riscar um monte de artigo aí, se a sua apostila não for excelente, né? Artigo 143, será da lei, do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Será concedida gratificação ao funcionário. Letra A, revogado. Quando fala pelo exercício de determinadas zonas locais, esse artigo não está mais em vigência. Letra B, pela execução do trabalho de natureza especial com risco de vida à saúde. Esse artigo que fala gratificação pela execução de trabalho de natureza especial com risco à vida e saúde, ele foi substituído pelos adicionais de insalubridade, periculosidade e de atividade penosa. Ele foi substituído, então. O que está em vigência hoje é o adicional de insalubridade, periculosidade e atividade penosa, que foi incluído pela Lei número 10.745 de 92 e também pelo Decreto 39032 de 97. Então, não está mais em vigência esse artigo dessa forma. Então, o exercício, a execução de trabalhos de natureza especial com risco à vida e saúde foi substituído pelo adicionais de insalubridade, periculosidade e de atividade penosa. A letra C também foi revogada, que é o trabalho técnico ou científico para utilidade para o serviço público, também foi revogado. Letra D, representação quando em serviço ou estudo o estrangeiro, também foi revogado. Letra E, quando regularmente nomeado ou designado para fazer parte do órgão legal de deliberação coletiva ou para o cargo ou função de confiança, também foi revogado. E letra F, pelo serviço extraordinário. Então, funciona, ainda está em vigência. O que nós temos que guardar para a nossa prova? Letra F e letra G. Função de chefia prevista em lei. Então, o que está funcionando ainda das gratificações? Letra B, que foi substituído por insalubridade, periculosidade e atividade penosa. Letra F, prestação de serviço extraordinário e função de chefia prevista em lei. A letra H também foi revogada, falava de adicional por tempo de serviço nos termos da lei. Então, foi revogado também a letra H, né? Continuando, do parágrafo 144 agora. A gratificação em determinadas zonas ou locais e pela execução de trabalho de natureza especial com risco à vida e saúde será determinada em lei. Esse também foi revogado porque não existe mais a gratificação em zonas ou locais de fronteiras, né? Então, nós vamos dar continuidade, saltar toda essa parte que foi revogada, para a gente pegar o assunto ainda que está em vigência, né? Então, o que nós devemos guardar, então? Adicional de periculosidade, insalubridade, atividades penosa, serviço extraordinário e função gratificada, né? Esses estão em vigência, então, ainda hoje. Todos os outros já foram revogados ou extintos, né? Então, nós vamos falar agora da função gratificada, né? É o artigo 150. Todo o resto está revogado, exceto o parágrafo 3º do artigo 148. Se você tiver com a apostila aí, parágrafo 3º do artigo 148 fala que o pagamento de que trata esse artigo será efetuado mediante folha especial previamente aprovada pela autoridade a que se refere o parágrafo anterior e publicado no órgão oficial, da qual consta o nome do funcionário, o cargo, o vencimento mensal e o número de horas de serviço extraordinário, a gratificação arbitrada, se for o caso, a importância total da despesa. O parágrafo 3º do artigo 148 fala então da função gratificada, né? Do serviço extraordinário. Então, o serviço extraordinário ainda está em vigência, ainda está funcionando, né, no Estado. As outras foram revogadas. Então, nós vamos falar mais adiante
sobre o serviço extraordinário, então a gente vai entender melhor essa situação, né? Artigo 150. A função gratificada é instituída em lei para entender os encargos de chefia e outros que a lei determinar. Função gratificada, então, para que serve? Os encargos de chefia e outros que a lei determinar. Nós sabemos que chefia, assessoramento, então são esses casos, né? Não perderá a gratificação o funcionário que deixar de comparecer ao serviço por motivos de férias, luto, casamento, doença comprovada e serviços obrigatórios por lei. O indivíduo recebe função gratificada, mas ele não compareceu ao serviço por motivos de férias, lógico que ele vai continuar recebendo, ainda receberá o terço de férias. Luto, perdeu alguém na família, o SECAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, o irmão, então ele também não perderá a sua remuneração. Casamento até 8 dias e doença comprovada, será o atestado médico que deverá ser enviado, e os serviços obrigatórios por lei, aqueles serviços honoríficos, né? Júri, trabalhar na eleição, mesário, então nesses casos também não perderá a sua função gratificada, a sua gratificação. Nós vamos falar agora das férias, bem rapidamente, bem sucinto, né? O funcionário gozará de férias obrigatoriamente por ano 25 dias úteis de férias. Então, o funcionário público hoje, no estado de Minas Gerais, tem 25 dias úteis de férias, né? Que será observada a escala que for organizada de acordo com a conveniência do serviço, não permitindo sendo a acumulação de férias. As férias não podem ser acumuladas, né? Não será permitido que entre em gozo de férias em um só mês mais de 1/3 dos funcionários da seção ou serviço. Quantos podem, então, tirar férias ao mesmo tempo? Menos de 1/3. Então, até é menor ou igual a 1/3, né? Menor mais de 1/3 de uma mesma seção ou serviço não poderá retirar férias simultaneamente. Há um detalhe que nós devemos observar. O funcionário, ele faltou no serviço. No período de férias não pode ser abonado aquele dia. Então, aqueles 25 dias úteis de férias não podem ser abonados, né? Durante as férias, o funcionário terá direito ao vencimento ou remuneração, todas as vantagens como se tivesse em exercício, excesso a gratificação por serviço extraordinário. Guarda esse detalhe. Durante as férias e também as férias prêmios que nós falaremos daqui a pouco, o funcionário ele terá todas as vantagens como se ele estivesse em exercício. Questão de prova. Qual a única vantagem que um funcionário não receberá? É o serviço extraordinário. Questão lógica, ele não está trabalhando, ele não vai receber hora extra. Então é o único benefício que ele não gozará no período de férias, né? O funcionário que for promovido, transferido ou removido, quando estiver em férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-la. O funcionário, então, sai de férias. Naquele período, ocorre a sua remoção ou a sua promoção ou também transferência. Nós sabemos que a transferência já foi revogada. Então, ele foi removido, transferido ou promovido. O que acontece? Nesses casos, ele só terá que apresentar no serviço no fim das suas férias, então. Ok? Como falei, não terá que apresentar, então, no serviço, somente terá que apresentar após afindar as suas férias, né? É facultado ao funcionário gozar de férias onde ele quiser. Onde ele quiser. Se ele quiser ir para a praia, ele pode ir. Se ele quiser ir para Cancún, para onde ele quiser, qualquer lugar. Desde que comunique. Ele deve comunicar o local aonde ele está indo. Então, deve ser comunicado, né? Das férias prêmios. Então, nós vamos falar agora, já terminando esse assunto, nós vamos falar das férias prêmios, né? As férias prêmios, então, pessoal, as férias prêmio, né? Adjetivo composto, sendo que o segundo termo é um substantivo, então o segundo não vai para o plural. Então, férias prêmio, correspondentes a decênio de serviços em cargos estaduais na base de 4 meses por decênio. O Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais fala que a cada 10 anos o servidor público vai gozar de 4 meses de férias prêmios. Mas,
esse artigo foi parcialmente revogado, né? Porque a Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 31, no parágrafo 4º, ela concede 3 meses de férias-prêmio a cada 5 anos de efetivo exercício no Estado. Então, o que acontece? O Estatuto diz que a cada 10 anos ele vai gozar de 4 meses de férias-prêmios. A Constituição diz que a cada 5 anos o funcionário gozará de 3 meses de férias-prêmios. O que marcar na prova? Se cair o decênio e o 3 meses, se cair a questão dos 10 anos e dos 5 anos, eu vou marcar, se cair as duas, eu marco aqui 5 anos, 3 meses de férias-prêmios. Se tiver somente a opção 10 anos em 4 meses, eu marco essa. Então, observar como que vai cair na prova, entendeu? Porque ele não foi derrogado, ele não foi abrogado, ele não foi revogado expressamente, mas a Constituição concede 3 meses. A Constituição é superior à lei, né, à lei específica. Mas se tiver, nós devemos guardar essas duas opções. Como cair na prova, então a gente marca de acordo com como que vier a pergunta, né? Então, as férias-prêmio também serão concedidas com todas as vantagens, menos a gratificação do serviço extraordinário, né? E como nas férias também não será concedido, não será computada nas férias-prêmios, os dias de falta, não será, é diferente do período de férias, isso nós vamos falar agora. Atenção então para esse detalhe, que é uma possível questão de prova. Não será descontada nesse período de férias-prêmios o que? Galo nojo, casamento, até 8 dias. 8 dias para casamento. As férias anuais, também aquele período de férias, 25 dias úteis, não será contada nessas férias-prêmio. Requisição de outras entidades públicas com afastamento autorizado pelo governador do estado. O governador autorizou seu afastamento do serviço para prestar serviço a outra entidade pública. O que acontece? Não será contado esse período também nas suas férias-prêmios. Viagem ou estudo, aperfeiçoamento ou representação fora da sede, autorizada pelo governo do estado. Então, se você está viajando em estudo no período de férias-prêmio, autorizado pelo governo do estado, não será contado ali. Será à parte. Então, não será contado nas suas férias-prêmios. Licença para tratamento de saúde até 180 dias. Aqui que nós devemos prestar atenção. O servidor tirou então, ele tirou 4 férias-prêmios consecutivos, né? Então, e o servidor tirou 180 dias de tratamento de saúde, não será contado. Agora, se o servidor tirou 190 dias para tratamento de saúde, então poderá ser retirado 10 dias que ele tirou e ser computado nas férias-prêmios. Então será 10 dias a menos nas férias-prêmio do funcionário. Então, licença para tratamento de saúde até 180 dias também não serão computados. Júri e outros serviços obrigatórios por lei também não serão computados nas férias-prêmio. Então, pessoal, é isso de mais importante que nós tínhamos falar das concessões, direitos e vantagens. Em breve nós voltaremos para falar, na medida do possível, das licenças. Estamos falando rápido, porque é muito conteúdo e o concurso já está aí, mais 2 semanas a prova. Então, obrigado a todos pela companhia, espero vocês, até a próxima.